Vamos avançar com o nosso estudo, a nossa meditação da Palavra do Senhor, e eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, ou os seus telefones, ou smartphones, ou iPads, para informação geral. Foi uma cabeçada na parede. Está bom? Como portar o que eu tenho na casa, é isto. Calculei mal a distância. Enfim, vamos abrir em 1 de Pedro 3, versículos 13 a 17. Abram nas vossas Bíblias, nos vossos smartphones. Eu não vou projetar essa parte aí. Nas próximas 2 semanas, se calhar, vamos ficar a falar sobre este texto. Porque eu acho que ele é rico e fala. É aquele texto em que Pedro, concretamente, de forma muito concreta, vai dar pistas para nós defendermos a nossa fé. Okay? E diz assim o texto bíblico: e qual é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Abençoa, o Senhor, a tua palavra e permite que nós possamos ser fiéis na exposição da mesma. Queremos, Senhor, não que as nossas palavras se sobreponham à tua, mas que em nós exista a humildade suficiente para reconhecer que a tua palavra é viva, eficaz e permanece para todo sempre. Abençoa cada um de nós, Senhor, e abre as nossas mentes, abre os nossos corações. Nós pedimos isso no santo e bendito nome do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus. Amém. Depois de o apóstolo Pedro, até agora, nesta sua primeira carta, ter aconselhado os cristãos da Ásia Menor, da Bitínia, daquela atual Turquia, sobre o modo como se deviam relacionar com as autoridades, com os que viviam na mesma realidade social, e também aconselhando sobre os relacionamentos familiares entre esposo e esposa, como nós já vimos anteriormente, o apóstolo Pedro dedicou-se então a ensinar aos irmãos dessas comunidades cristãs como viver em unidade. Nós vimos isso na semana passada, como é que os cristãos devem viver em unidade. Agora ele vai falar sobre a necessidade que existia, e eu creio que existe ainda hoje em dia, de defenderem os cristãos a sua fé, indicando alguns caminhos para isso. Imediatamente nestes versículos ele faz basicamente isso. Faz se quiser. Obrigado. Não? Vão fazer? Talvez. Ok. Nos versículos 13 a 14, que nós vamos ver hoje, ele fala da primeira linha de defesa da nossa fé, isto é, o viver em justiça. Depois falará do nosso testemunho, vai dizer o que é que deve ser defendido mesmo quando defendemos a fé, a importância do modo como se defende a fé. Isto é uma coisa que é extremamente interessante, e as razões certas e também as razões erradas para se sofrer pela fé. Há razões certas e há razões erradas. Okay? Deixa-me fazer aqui uma parte. Eu era miúdo, estava na escola primária, na escola da Vitória, e na terceira classe tive um professor chamado João Bruno Alvernaz. E o professor Alvernaz sabia que eu era protestante, eu era evangélico, não é? Era a única ave rara naquele momento na escola, não é? E ele lembrou-se na sua senha, eu gosto muito dele, gostava muito dele, que já faleceu, dava muito bem com ele, mas nesse dia o homem meteu na cabeça que tinha que entrar no Sérgio Paulo, não é? Como é que se entrava o Sérgio Paulo? Vamos fazer um interrogatório ao Sérgio Paulo para a frente. Isso, na escola da Vitória, à maneira antiga, lá ao pé da secretária do seu professor, não é? E, portanto, todo o camarada que estava na escola, naquela classe, terceira classe, bombardeou o Sérgio Paulo sobre perguntas sobre a minha fé. Às vezes nós fomos preparados, outras vezes nem tanto, não é? Eu tinha, na terceira classe, não víamos, não é? Eu acho que não saí muito mal, mas também dei alguns tiros ao lado, sinceramente. Não estava à espera. E o objetivo do João Bruno Alvernaz, como ele depois me disse, inclusivamente, era envergonhar-me um bocado. Pronto, havia também um testemunho de Jeová lá na classe, mas o único protestante estava ali e a ver como era bom, não é?
Essa foi a experiência. Chego ao ciclo preparatório ali na escola Alberto Leibniz e a coisa também subiu de nível, isto é, vamos fazer uma competição. Eu contra um amigo meu, que ainda o Nelson trabalha nos Correios, em Portugal. Todas as vezes que me vê, a gente fala disso. Vamos fazer uma competição para ver quem é que ganha. E vamos falar de fé e vamos competir as nossas fés. As nossas fés, se quiser. Ou seja, eu já tive uma experiência de vida, sinceramente, que não desejo a ninguém. Ou seja, aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, a partir daí nunca mais ninguém me chateou. Ainda bem, nunca mais tive a necessidade de afrontosamente defender a fé. Mas de facto, muitas coisas que eu já fiz foram no sentido de defender a fé. Deixem-me perguntar uma coisa a vocês, se vos pedirem para defender a fé, o que é que vocês fazem? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Se alguém vos pedir, defende, tu és não sei o que, és evangélico, explica lá, defende a tua fé. Qual é a primeira atitude que nós tomamos? Ninguém tem nada a dizer. Não? Qual é a primeira coisa? Vamos estar nessa defesa de forma convencida, de forma... como é que eu vou te explicar? Eu não vou dizer agressiva, mas consciente. É para a guerra, vamos para a guerra, não é? Normalmente a nossa tendência é essa. Mas nós vamos ver como aqui neste texto o apóstolo Pedro ensina os irmãos daquela época e os irmãos desta nossa época a defender a fé partindo de uma maneira diferente, partindo de um ponto diferente. Não, vocês querem guerra, vamos fazer guerra. Eu uma vez fui convocado a dar razão da minha identidade presbiteriana, isso é outra, na primeira igreja evangélica batista de Ponta Delgada. Ora eu. Estava cá o pastor Alto Rangel, alguns de vocês conheceram, não é? Aquela grande Mameixa, Deus me perdoe, que ele agora está em Espanha, não é? É Saragossa que é. E o Rangel entalou-me lá adiante no grupo de jovens da igreja, isso foi em 1980, por aí, não sei. Para dar razão da minha fé presbiteriana, como se a fé presbiteriana existisse, não é? Enfim, a questão toda foi, tu és trinitário ou és triunitário? Não perder. Ok, vamos lá perguntar ao pastor Alto Rangel que está lá em Saragossa, ok? Pronto. Ou seja, quando a gente quer criar problema, arranja problema, já entende? E eu era um banana, estava a ser embeiçado por uma menina lá do grupo de jovens. O que é que eu vou fazer? Eu vou, não há problema nenhum. Estudei. O catecismo deste bonito, nunca mais me esquece. A coisa de Alberto também. E defender a fé da minha igreja em que eu me colocava. Eu já tinha aprendido isso antes. Mas enfim, vamos ver como o apóstolo Pedro nos dá instruções e dá aos irmãos daquela época para defender a fé não da maneira como nós tradicionalmente defendemos, isto é, sobretudo nas igrejas reformadas, que têm uma tendência muito grande a debater esses assuntos. Vamos lá defender aquilo que nós queremos. Alguns de vocês têm Twitter? Ninguém faz... ninguém chega... É para o Facebook, não é? Gente, se vocês querem ver um momento de crise, de confusão e de pé de vento, tenham uma conta do Twitter. É o instrumento social mais agressivo, absurdo que eu já vi na minha vida. Não se pode dizer nada. Está logo 50 marmelos que caem em cima a falar mal dele. É limpinho. E então, se vocês vão falar da Ucrânia e da Rússia, não vale a pena, não é? Porque aí a coisa sobe de nível, não é? O Twitter é, de facto, a pior plataforma social, é aquela que eu gosto, por acaso, mas é a pior plataforma social para se ter uma opinião. Uma opinião é uma opinião que garantidamente vai ter problemas, não é? E, portanto, nessa cultura que nós vivemos, vocês sabem que é assim, a gente vive hoje em dia num tempo cultural e numa sociedade em que toda a gente está zangada. É que a mínima coisa causa um problema a tudo também. Basta olhar para a televisão, não é? Não se pode dizer nada porque está logo bom um pé de vento. E a nossa tendência, que é dizer, estou-me a agredir, eu vou agredir de volta, é aquela exatamente que o apóstolo Pedro não tem nesta carta, que é um termo diferente para nós aprendermos a defender a nossa fé. Como é que ele começa? Qual é a primeira coisa que ele diz? Diz, nos versículos 13 e 14, são os quais que nós vamos ver hoje, diz o seguinte: a nossa primeira linha de defesa, a defesa da nossa fé, deve ser o vivermos em justiça. Olhem para ali. E qual é aquilo que eu vos fará mal? Se fordes seguidores do bem. Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Pedro está escrevendo de volta do ano 65, depois de Cristo.
vai escrevendo àqueles irmãos que estão na Ásia Menor, não é? E a gente sabe que naquela altura a perseguição na Ásia Menor era uma perseguição, não era organizada, era assim aquela coisa que mais a gente já viu muitas vezes. Eles eram olhados de lado, eram assim um bocado colocados como pares da sociedade, mas não havia uma perseguição como havia, por exemplo, em Roma, que era uma perseguição organizada na sede do Império, que era uma perseguição contra os cristãos, obra e graça lá do Nero e dos outros que seguiram, não foi? Era diferente. E o apóstolo Pedro, que na passagem anterior que nós vimos na semana passada, exortou os cristãos a se comportarem adequadamente perante os outros, dentro da congregação, agora volta a atenção para o modo como se deve comportar perante os que estão lá fora. E vai dizer o seguinte: ele anseia de facto por uma boa defesa da fé, mas parte, portanto, de um ponto diferente. Agrida-nos, nós não agredimos de volta, pelo contrário, nós vivemos de um modo diferente. Entendem? Como o mundo, e aliás o nosso mundo parece cada vez mais com o mundo do século I, em que o apóstolo Pedro escreveu, não é? O nosso mundo é um mundo, como eles dizem, polarizado, não é? Em que cada atitude, cada opinião é quase um conflito em si mesmo. Nós vivemos num mundo que ignora e persegue os cristãos, os que são fiéis e conscientes da sua fé. Nós fazíamos bem em prestar atenção, não é? Porque de facto a forma como Pedro fala aos primeiros cristãos é uma forma que nos pode ensinar alguma coisa. Até agora o argumento de Pedro é que uma coisa, já tinha dito isso antes, ele diz isso no capítulo 2, no versículo 20 que nós já vimos, ele até disse: sofrer por causa da fé e sofrer por causa de Cristo não tem problema. Leiam 1 Pedro 2,20: porque glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Até agora, portanto, Pedro está a dizer: sofrer por causa de Cristo, sofrer por causa da fé não tem mal nenhum. Agora, sofrer por causa de ações erradas, não. Mais tarde, no capítulo, nós vamos ver isso no capítulo 4 seguinte, ele vai dizer: porque glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Deus agrada quando vocês vivem corretamente. Se os crentes estão naturalmente preocupados com a possibilidade de sofrer, Pedro obviamente sabe isso. Ele diz isto em 1 Pedro, no versículo 13 que nós lemos: qual é aquilo que vos fará mal se fordes seguidores do bem. Qual é a razão que as pessoas têm para nos agredir se nós fazemos bem? Se nós somos corretos. Há onde encontrar alguma coisa, a gente já sabe disso, mas, honestamente, é muito mais difícil justificar uma perseguição nesse nível. Essa é uma pergunta retórica: quem vai? Qual é aquilo que faz mal? A resposta óbvia é ninguém, não é? Mas, portanto, a primeira observação que Pedro faz aos irmãos da Ásia Menor é: se vocês querem suportar a reprovação, se quiserem suportar a perseguição, se quiserem defender a vossa fé, vivam de modo bom. Sejam boas pessoas. É tão simples, não é? Não criem conflitos. Vivam honestamente. E essa é uma característica da defesa da fé cristã que é muito comum no século I e no século II. Não foi somente Pedro que disse: olha, Justino Mártir, um daqueles pais da igreja, defendeu isso. Tertuliano, Ireneu, todos eles defenderam isso e argumentaram sistematicamente perante as autoridades que os crentes não eram uma ameaça à ordem. Isso eram os boatos que se diziam. Os crentes, os cristãos daquela época, defendiam-se dizendo: nós não somos nenhuma ameaça. Mais ainda, nós não somos falsos, nem perigosos, não somos terroristas. E esses homens do passado, do primeiro e do segundo século da Igreja Cristã, eles fartaram-se de exortar as autoridades para elas investigarem a vida dos cristãos, para se convencerem do que estava realmente a acontecer ali. Não havia nada para esconder. Eram boas pessoas, portanto, perseguir os cristãos não fazia sentido. Os cristãos pediam basicamente duas coisas. Os cristãos daquela época queriam duas coisas. Em primeiro lugar, que lhes fosse concedida a mesma liberdade que era dada ao povo judeu. O povo judeu aos judeus não era exigido jurar a divindade de César. Ninguém pediu ao judeu para fazer aquele famoso juramento dizendo que César era o Senhor. Mas aos cristãos eram. E portanto, ninguém pedia a um povo judeu para fazer ofrendas aos deuses pagãos. Mas os cristãos tinham que fazer, não é? Porque senão caíam debaixo da alçada do Império. E portanto, eles não deviam ser perseguidos, não deviam ser julgados
e mortos e presos por serem cristãos. Não havia razão objetiva para isso. Era, portanto, essencial para esta argumentação que estes homens usaram no início, que aquilo que se dizia dos cristãos fosse verdade. Que eles fossem cidadãos tranquilos, que eles fossem cumpridores da lei, que se os cristãos se comportassem mal, se eles violassem a lei ou criassem escândalos públicos, o argumento então não teria mérito, e a fé deles parecia uma fé falsa, uma fé fictícia, não é? Assim, os primeiros cristãos, após Pedro, enfatizaram fortemente a santidade e o consequente bom comportamento. Ser cristão implicava ser um cidadão correto, um cidadão consequente. Nós vemos isso acontecer aqui nas epístolas de Pedro, em que ele dá conselhos muito claros a propósito disto. E além disso, devemos compreender que quando Pedro fala da perseguição que é feita aos cristãos sem motivo, ele diz: isso é uma má ação. Não há razão objetiva para o fazer. E ele diz exatamente que os cristãos devem tornar-se zelosos do bem. Devem dar um bom exemplo. Aliás, sofrer por causa da justiça era para o apóstolo Pedro uma maneira de ser abençoado. Ou seja, sofrer por causa da justiça. Na passagem anterior, e esse sofrer pela justiça tem que ver com a coisa que Jesus diz. No Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, Jesus o que é que diz? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, portanto, se surgir um conflito com as autoridades civis, que seja por dizermos e fazermos o que é certo, o que é correto, e não por estarmos a fazer algo que é pecaminoso e injusto. E aqui Pedro está claramente a pensar na justiça que, de facto, nós podemos viver. A bem-aventurança aqui no Sermão da Montanha e a bem-aventurança que Pedro fala no capítulo 3 da primeira epístola não é um estado de euforia. Não, somos tão abençoados. Nada disso. É um privilégio, é uma realidade que nós podemos ter por sermos identificados com Cristo e sofrermos por causa de Cristo. E, portanto, o que o apóstolo Pedro faz é dizer aos irmãos lá da Ásia Menor: olha, vai haver problemas, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter dificuldades, mas sabem o que mais? Isso é tudo por causa de Cristo. Não há dor nisso, isso até traz vantagens. E ele faz uma citação de Isaías aqui no nosso texto, de Isaías capítulo 8, que dá no fundo o fundamento para aquilo que ele está a dizer. Eu gostaria que nós lêssemos Isaías capítulo 8, versículos 12. Eu devo dizer a vocês que versículos 12 a 15, nestes versículos eu tenho... desculpa. Não há uma palavra que a mim me faz arrepiar todas as vezes que eu ouço. Fico arrepiado quando leio um versículo deste texto. O que é que diz o texto? Isaías, 900 anos antes de Pedro escrever, ou 1000 anos antes de Pedro escrever, Isaías diz assim: não chameis conjuração. O que é uma conjuração? É português antigo. Significa teoria da conspiração, está bem? Não estejam sempre a ver inimigo no não há. Okay? Ele diz: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. É este versículo que mexe comigo. Isto é um versículo que faz pensar. Isaías diz: olha, se querem temer alguma coisa, temam a Deus, porque Ele é que tem de ser o vosso espanto. O que Ele é tem de assombrar-vos, tem de vos deixar uau. O que acontece na sociedade? E continua: então Ele vos será por santuário. Então, a palavra significa que aquilo que Ele diz no versículo antes é que fará com que Deus seja o santuário. O que é que Ele disse no versículo antes? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. E então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Pedro pega nisso, neste texto de Isaías,
E perante as campanhas que os cristãos sofriam na altura, campanhas de falar mal, de calúnias, e perante a realidade que sofrer isto é difícil, é muito complicado lutarmos contra uma calúnia. Como é que se luta contra uma calúnia? Diziam na altura que os cristãos são canibais, eles comem meninos. Dizia-se na altura. Eles, aliás, fazem as reuniões em que comem a carne do seu Senhor. Estão a ver porque é, não é? Mas levavam isso a sério. A sociedade, cambada, que não percebia nada, acreditava. E os cristãos eram olhados assim, quem são esses malucos que estão ali, não é? Esses perversos, esses idólatras. Agora, não se esqueçam que Pedro foi aquele Pedro que diz em Atos dos Apóstolos: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Lembram-se deste texto bíblico? Pedro, numa determinada situação, diz: olha, mais importa obedecer a Deus que aos homens. É o mesmo Pedro que escreve isto e diz: meus irmãos, vai haver perseguição. Se for por causa do que é justo, Deus gosta. Agora, vivam justamente perante o Senhor. Por mais idiotas que as autoridades fossem, por mais que as autoridades perseguissem os cristãos, nenhuma dessas autoridades civis da época ou hoje são Deus. Não são salvadores. Somente Deus é o Deus triuno e somente Cristo é o nosso Salvador. Portanto, no entanto, sabendo tudo isso, sabendo das possibilidades de perseguição que ia haver, nós não vemos o apóstolo Pedro, nem nenhum dos apóstolos, a fazer um combate armado. Vamos fazer aqui uma guerrilha contra o Estado. Já leram isso na Bíblia? Vamos revoltar-nos contra o Estado em que vivemos. Viram uma vez isso? Pedro diz: não, se é por causa do que é justo, Deus até se agrada. Olha, o apóstolo Paulo disse: eu tenho direito de aparecer diante de César, mas isso não é uma questão política, isto é uma questão do direito civil que ele tinha, eu não tenho mais nada. E não era uma guerra cultural também, que muitas vezes a gente vê nas nossas sociedades. Há coisas que se dizem que já quase parece uma guerra, um conflito e uma batalha, não é? Portanto, quando Pedro fala de Isaías, o texto de Isaías 8 que está aqui, ele está aplicando aos cristãos, dizendo no fundo o seguinte: quer nós vivamos nesta vida ou noutra qualquer, nós estamos perante a nossa membresia no reino de Jesus Cristo. Nós somos cidadãos deste mundo, mas já não somos cidadãos deste mundo somente. Nós vivemos em função do mundo futuro. Nós aguardamos a justiça que vai vir no regresso de Jesus Cristo. Jesus é o nosso refúgio. Mas enquanto Ele é o nosso santuário, nós também sabemos uma coisa. Nós sabemos que esse Senhor Jesus, que é o nosso santuário e que guardou os irmãos da Ásia e da Bitínia, Ele era pedra de tropeço e rocha de escada para muito boa gente. Muito boa gente olhava para Jesus. Vocês lembram-se do texto bíblico que estudamos hoje? O texto de Marcos. Vocês repararam alguma coisa estranha no texto de Marcos? Que a irmã leu há quase. Repararam algum detalhe estranho? Sabe qual foi o detalhe que eu achei estranhíssimo naquele texto? Me põe a pensar. Jesus é o Senhor, não é? Jesus é Deus, não é? Tem todo o poder, não tem? O que é que Ele não conseguiu fazer em Nazaré? O que é que Ele não conseguiu fazer? Eu acho que há uma tradução aí que se fizer. O que é que Ele não fez em Nazaré? O texto diz, por causa da incredulidade de Deus, quase não fez nada. Repararam, isso o que é que está a dizer o texto? Então Ele tem todo o poder, menos em Nazaré, que é a terra dele, não é? Não é isto. Mas isso é sinal de alguma coisa, não é? É sinal da incredulidade e da dureza dos corações. Qual foi a resposta logo? Mas meu filho de Maria, meu filho de José, não conhece Ginger, essa gente? Agora vem para aqui a mandar postas de pescada como se fosse um profeta. Honestamente, cresce e parece, não é? Foi isso que aconteceu com o Salvador. E o texto diz: olha, não conseguiu fazer nada. Uau! Eu li aquele texto e disse: Jesus, como é que pode? Alguma coisa estás a querer dizer, Senhor, não é? Para dizer uma conversa dessas, estás a querer explicar alguma coisa à gente. É que, de facto, a dureza dos corações existe. A resistência das pessoas existe. Nós falamos disso: as pessoas podem rejeitar o Evangelho. As pessoas rejeitam o Evangelho. Sabia? Duvidam? Rejeitaram o Senhor do Evangelho. E Ele é o quê? Todo poderoso. Aquele que tem toda a graça. E, apesar disso, nós lemos o apóstolo Pedro e lemos como ele diz: em vez de começar no conflito, em vez de defender a fé na base de eles estão atacando, a gente vai atrás.
vamos valer dos argumentos todos justos da teologia até à mãe norte para defender a fé, não é? Começa vivendo bem. Começa sendo um bom cidadão deste mundo. Vive honestamente, de modo que olhem para ti e percebam uma coisa. O que é que Jesus vai fazer a essa gente se não fazem nada de mal? Parece estranho, não é? Mas é a maneira diferente de vender a fé. O que é que os fazia ser diferentes? O que é que os fazia ser boas pessoas? O que é que os fazia viver corretamente? A fé que eles tinham. E era essa a chave para a sociedade do tempo perceber. Perceber que por serem cristãos, eles eram diferentes. Não se esqueçam de uma coisa que Isaías diz ali: olha, essa malta que anda a perseguir os cristãos vão tropeçar e vão cair e vão ser quebrantados. Serão quebrantados e enlaçados e presos. Portanto, meus irmãos, Pedro, eu estou a gostar muito desse estudo, às vezes devem estar fartos de falar de Pedro, não é? Mas deixem-me dizer uma coisa: quando ele chegou a este ponto, eu fiquei, uau, é isso mesmo. Eu já tive a experiência própria de entrar naquela, vamos defender a fé na base da violência quase verbal, honestamente. Nós temos que aprender algumas coisas. A apologia, isso chamamos apologética, defesa da fé, não é? A defesa da fé, às vezes, não tem que começar onde nós achamos que tem que começar. Tem que começar onde Deus deseja que nós comecemos. Começa com uma vida, como aquela vida de que Paulo diz em 1 Timóteo, uma vida tranquila e piedosa. Fala em 1 Timóteo, capítulo 2, dos cristãos viverem uma vida tranquila, piedosa e digna. Começa com a justiça real, vivemos justamente. Em que pensam os pagãos? Aqueles que não. Nós vivemos num mundo paganizado. O que é que eles pensam quando olham para nós? O que é que eles veem? Há pouco nos comunicado, o professor vamos lá falando da quantidade de escândalos que há entre pastores lá no Brasil, por exemplo. Não, também há cá, ok? Quando as pessoas olham para isso, o que é que dizem? Cambada, se não vale nada, porque sinceramente, não é? As pessoas olham para a realidade e mais do que aquilo que nós dizemos, os contrastam o nosso blá blá com a nossa vida. E se a vida não bate, hoje gente, estamos a pedir o quê? As pessoas quando olham para os cristãos, o que é que pensam? Misericórdia, escândalos ou o que é que é? Claro que não é justo, mas quem é que disse que a vida é justa? O facto de que ele errar não quer dizer que ele vai errar. Mas isso não tem nada a ver. Quem é que defende isso? Isso não tem a ver com essa justiça humana que nós estamos a falar. A verdade, meus irmãos, é que os cristãos vivem num mundo complicado, num mundo pagão, deixem-me chamar isso dessa maneira, num mundo sem Cristo. E, de facto, nós não somos muito bem tratados, muitas vezes. Mas deixem-vos dizer, às vezes a culpa é nossa. Porque nós não vivemos como devemos viver. A nossa primeira defesa, aquela que Pedro evoca aqui é: nós não devemos ser hipócritas. Até devemos deixar que eles nos investiguem, mas que eles nos investigam, que vejam a realidade da nossa vida mas vocês sabem, para fazermos um convite desses, de facto, nós não podemos ser hipócritas. Não podemos ser enganosos, nós temos que viver correta e dignamente para o Senhor. E assim, está aqui o primeiro passo. Queremos defender a nossa fé. Vivamos como gente que vive realmente a fé. Que o Senhor nos ajude, abençoe e depois de uma referência, Deus deixar, nós vamos continuar a ver o que é o segundo ponto que ele diz a seguir. Tá bom?